Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, então, com o Miguel, que vai falar aqui um pouco para a gente sobre os gerenciamentos nos projetos em BIM. E junto com ele também temos a professora Juliana, que foi a nossa professora do módulo 4 de BIM, e trouxe essa pessoa aqui para conversar com a gente. Então, quero desejar aí as boas-vindas para todos vocês, uma excelente noite aí, uma excelente conversa. Espero que os alunos aqui presentes também participem dessa conversa, né? Não fiquem só de espectadores, mas também se ficarem, tudo bem, que bom que estão aqui com a gente. Bom, então, da minha parte era isso, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, professora Juliana, obrigada, Miguel, por estar aqui com a gente essa noite. E desejo, então, uma ótima aula, não, né? Uma ótima noite para vocês. E já vou passar a palavra para vocês, então. Obrigado. Quer falar alguma coisa, gente? Obrigada, Nayane. Obrigada, Miguel. Então, o arquiteto Miguel vai falar aqui com a gente sobre um pouco sobre coordenação de projetos em BIM. Tá certo? Pode seguir. Primeiro, eu vou falar um pouco para apresentar. Eu sou sócio de um escritório chamado Estúdio Prudêncio. A gente, de alguma forma, foi bastante pioneiros aqui na implantação de projetos em BIM no Rio Grande do Sul. A gente começou a trabalhar em BIM, 100% em BIM no escritório em 2011 ou 12. E isso nos trouxe uma série de demandas bastante interessantes, assim, porque na época já a demanda dentro da incorporação, da construção mais convencional, basicamente não existia. E surgiram, aí sim, demandas de projetos mais complexos. Então, a gente fez... Lá no começo, vou pular aqui para a gente falar sobre isso rapidinho. A gente fez a ampliação da GM, né, justamente porque era um escopo que demandava, por ser um projeto mais complexo, demandava um processo mais completo de projeto, e a gente estava oferecendo o BIM já naquela época. E fez a coordenação de os projetos de alguns hospitais, entre eles a ampliação do Mãe de Deus e a ampliação do Hospital Regina, em Novo Hamburgo, que acabou não saindo, não sendo executado o projeto, mas a gente teve todos os projetos executivos entregues em modelo federado e todo esse processo em BIM. E depois disso a gente acabou incorporando isso no nosso projeto e numa carreira que vem aí mais consolidada desde 2017 dentro do mercado imobiliário. Então a gente tem alguns prédios aqui, tem alguns deles aqui, o projeto Iguaçu, que foi feito em parceria com a incorporadora e na época também escritório de arquitetura Smart, o Praça Nilo, que é um projeto da Volens, também uma incorporadora importante aqui no Rio Grande do Sul. Fez outros projetos de fábrica, como a Fitesa, em Gravataí, e depois alguns outros mais projetos de incorporação. Nessa época, no começo, a gente fazia a coordenação para projetos que não fossem de nossa autoria, mas principalmente projetos complexos, como os hospitais. Então, a gente tinha as equipes de arquitetura e toda a engenharia, e nós com uma equipe específica de coordenação de projeto, que foi quando a gente desenvolveu com mais profundidade esse escopo. E aí aqui essa apresentação era uma apresentação que eu levava e levo até hoje de uma forma para a apresentação desse escopo para o próprio cliente, para entender porque até hoje ainda existe bastante confusão assim sobre qual é o papel, né, do coordenador de projetos dentro do contexto de um projeto, seja ele mais ou menos complexo. E aqui a gente criou essa lista, digamos, de serviços incorporados ao trabalho de coordenação que a gente oferecia, que eu vou apresentar lá na frente, mas ela vem desde um plano de execução BIM, ou seja, né, como que o projeto, cada projeto específico vai se desenvolver em relação às trocas de informação e projeto. Análise de requisitos, eu vou passar isso aqui como uma lista, porque depois a gente retoma eles. A prototipagem, modelo integrado, detecção de conflitos, relatório de pendências, encaminhamento das soluções, indicações de desenvolvedores e o 4D são esses os itens que a gente trabalhava e trabalha com os escopos. E aí é importante colocar isso
como uma diferença entre coordenação de projeto e a compatibilização de projeto, que é uma confusão muito comum, especialmente em incorporadoras, assim, elas trabalham muito, tem lá já no seu escopo de previsão de projeto a compatibilização de projeto, que é diferente da coordenação, que é todo esse escopo que a gente está listando aqui. Então, aqui eu coloco, por exemplo, a diferença entre coordenação e compatibilização. Quando a gente fala em coordenação, a gente está falando de interação dos projetos, dos processos, dos projetistas, ou seja, a gente fala também das pessoas e como que elas vão se organizar e como que essas informações vão ser trocadas e desde como eu coloquei ali os próprios requisitos do projeto, que quando é um projeto mais complexo tem a gestão do projeto, que vai trabalhar com esses requisitos que vêm desde a montagem do negócio até a entrega dele, mas falando especificamente do desenvolvimento do projeto como design, não como incorporação, como projeto maior, a coordenação é quem vai organizar fluxos de entrega, cronogramas e aplicação dos requisitos do projeto. E a compatibilização, aí sim, a sobreposição ou interação, no caso do modelo BIM, entre os projetos, propriamente dito, o entregável das equipes, né? Que essa é, num tempo, um momento específico. Inclusive, em coordenações mais avançadas, digamos, conceitualmente, se busca eliminar ao máximo o momento de compatibilização, né? Porque um projeto bem coordenado desde o começo, colocadas os requisitos bem apresentados, uma troca de informação mais contínua entre os projetistas evita que tenha uma grande fase de análise de compatibilização de conflitos, propriamente dito, que é esse escopo de um entendimento mais comum, assim, mais convencional. Então, a coordenação não evita as incoerências entre informações produzidas ocorram, claro. Quanto melhor for essa coordenação, menos incoerências entre projetos vão ter. E, em geral, é muito comum que em projetos o planejamento do cliente trate tudo isso, esse bolo, como compatibilização, né? Que é simplesmente aquele momento de pegar, todo mundo entrega, junta ou sobrepõe, integra o modelo ou sobrepõe as plantas e vai ver o que dá errado para devolver tudo, para ter um retrabalho de analisar. Então, uma coordenação mais integradora, mais colaborativa, vai evitar ao máximo essa perda de esse retrabalho. Aqui falar um pouco sobre... Eu acho que, só complementando, eu acho que ali envolve bastante, assim, se envolver bastante colaboração entre as diferentes partes. Eu acho que a coordenação de projeto consegue funcionar um pouco de forma mais equilibrada, né? Muito bem. Aí a gente tem, né, não sei como é que a frente, digamos, teórica e praticada do IPD, que numa tradução livre seria entrega de projeto colaborativo, que é um conjunto de práticas que ajuda, né, e propõe essa colaboração maior. O IPD aplicado ao extremo chega a colocar ganhos financeiros ao sucesso do projeto para todos os projetistas, visando que cada um se integre ao máximo e coloque as suas informações mais disponíveis e uma série de outras iniciativas que proponham maior colaboração justamente para isso, para que porque o próprio modelo de contratação mais convencional, ele induz a essa separação, né? Cada um faz o seu projeto, entrega e tem uma pessoa ou uma equipe que compatibiliza, devolve e aí tu faz, porque o modelo de contratação convencional ele não incentiva que eu, no meu projeto estrutural, tome o máximo de cuidado possível para facilitar o trabalho do projetista de ar-condicionado. Quanto mais rápido eu entregar o meu projeto estrutural, melhor para mim, depois o que tiver que mudar eu mudo. Que é diferente do processo colaborativo, que tu vai ir bem coordenado, que tu vai saber que precisa de um entreforro livre de tantos centímetros para a climatização na hora de lançar vai saber que o coordenador já separou, junto com o projetista de arquitetura normalmente, já separou uma faixa do corredor por onde vai passar o duto de climatização. Então, toda uma coordenação mais integrada e mais colaborativa vai fazer que se diminua o processo de compatibilização.
Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos eu desconheço empresas que trabalham com o Integrated Project Delivery, né, que é o chamado IPD ou IPD, né? Uhum. Então, eu pelo menos não conheço nenhuma empresa, né? Não sei se tu já Não, ficaste sabendo de algum tipo de contratação que é mais semelhante ao IPD, né? Eu aplicado a um desconheço. nível selo, assim, não conheço, mas como eu, por exemplo, trabalhei com vários projetos complexos, algumas vezes eu, no começo do projeto, na coordenação, apresentei as principais práticas do IPD para propor que isso seja, no mínimo, uma influência, assim, né? Então, teve um projeto que a gente desenvolveu em parceria com outro escritório, que tinha um prazo específico lá, porque era um projeto público, e tinha no contrato que a entrega devia ser em 9 meses, né? Uhum. Tudo bem, estavam todos contratados, não ia ter nenhum tipo de diferença na contratação do projeto para que se aplicassem práticas de PD, como uh, disponibilidade contínua do desenvolvimento do projeto, independente dos marcos de entrega, reuniões em Big Room mais colaborativas, mais contínuas e tal, essa coisa toda. Mas eu propus, colocando que com o ganho na análise que eu fiz, diminuindo as repetições e o retrabalho na compatibilização, a gente ganharia 3 meses. De 9, a gente entregaria em 6. E esse seria o Nossa. ganho, né? O ganho financeiro seria a gente conseguir entregar em 6 meses. E a gente quase conseguiu entregar em 6 meses. O projetista estrutural se apertou e sabia que tinha mais 3, deixou para finalizar as armaduras nos últimos 3 meses. Ah, Porque que para o cliente pena. também não fazia... Não, mas no fim deu tudo certo, porque para o cliente também não Sim. fazia muita diferença, porque Não, tudo estava bem. esperando em 9. Todas as outras disciplinas entregaram em 6 e o projetista estrutural ficou usando desse prazo essa que a gente tinha. A maioria conseguiu finalizar e partir para o próximo projeto ganhando, né, 1/3 do tempo, ou seja, ganhando 1/3 talvez a mais de lucro em cima do projeto. Então, com frequência, assim, quando eu chego numa incorporadora ou quando eu tenho um projeto complexo, eu apresento, tenho uma apresentação, digamos, mais prática, mais aplicada sobre, não do IPD colocado no seu modelo contratual e tal, como acontece nos Estados Unidos, que a gente conhece lá, que tem um guia ótimo, inclusive, que é o Integrated Project Delivery do Instituto de Arquitetos da Califórnia, que é a base mais usada, assim, para se entender IPD. É um guia prático para um cliente, seja qual for, que vai precisar de um projeto de construção, se organize para propor em forma de gestão no IPD. E eu sempre usei ele, traduzi ele de alguma forma numa apresentação, não só na tradução de idioma, mas principalmente de trazer o que poderia ser mais aplicado para uma prática mais convencional, assim, e sem, lamentavelmente, mexer no formato de contratação e de ganhos ali por sucesso do projeto, né, que é uma das alternativas que eles propõem para incentivar esse processo mais colaborativo. Aqui eu me apresentava e apresentava o meu sócio Andreoni, mas mais ou menos já falei da empresa. A empresa começou em 2008, quando o Andreoni ganhou um concurso nacional de projeto, que é o Sebrae Minas Gerais, que foi bastante desafiador. Um escritório que inicia do zero, com um projeto de 16 mil metros quadrados, demanda de selo de sustentabilidade e demanda de selos de sustentabilidade e, enfim, um projeto de alta complexidade para o escritório que estava começando. E aí, daí começa o escritório. Então, por isso que com o máximo de velocidade possível a gente acabou fazendo o Sebrae lá em CAD e com processos bastante convencionais, se ralou muito com isso. E aí, quando a gente acabou esse projeto, que foi o primeiro escritório, e com a experiência, e principalmente as experiências negativas que eu tive no desenvolvimento e gestão desse projeto, eu fui estudar e buscar implantar BIM, buscar alternativas conceituais de gestão, porque era um projeto que, quando o Andreoni ganhou o concurso, ele ganha o concurso da entrega do projeto global.
Então, a gente tinha que entregar todos os projetos prontos em executivo para o Sebrae. Então, não só montou um escritório de arquitetura, como montou uma equipe de gestão de projetos para contratar terceiros e nós todos produzirmos esse projeto, e a gente, absolutamente amador, começando o escritório. O Andrione já tinha 15 anos de carreira, mas trabalhou sempre em projetos menos complexos e com equipes mais consolidadas, que era com o César Dorfman, que era um professor muito importante ali da nossa faculdade da URGS, da arquitetura. Bom, e aí aqui seguindo então e detalhando um pouco mais esse escopo, né? O primeiro trabalho, digamos, da gestão de projetos é o plano de execução BIM, que é onde vai se decidir ali que tipo de arquivos vai se trocar, como, eventualmente, a gente tem vários casos, principalmente no começo, e esse aqui que é o que está nas imagens aqui, que é o da GM Gravataí, foi um caso dele que é desses que algumas disciplinas ainda não trabalhavam em BIM, então tem que ter uma equipe que modele, valide, batendo a modelagem com os documentos entregues pela equipe, no caso aqui a equipe de engenharia, por exemplo, de climatização, que era uma bem importante no projeto, não trabalhava em BIM. Então, a gente, além de fazer a coordenação, tinha uma equipe interna específica para modelar esses projetos que não foram produzidos em BIM, que a gente chamava de prototipagem, porque não é um projeto produzido em BIM, mas modelado a partir de uma interpretação do projeto em CAD. A gente fez no Hospital Regina, a gente tem um cálculo que chegou a 80 quilômetros de dutos modelados, porque no Hospital Regina era só a arquitetura e a estrutura que estavam sendo produzidas em BIM na época. E a gente também teve uma equipe interna de 5 pessoas modelando durante 4 meses esses projetos para a gente ter eles em BIM e usar dos ganhos que a gente pretendia ter com esse processo. E essa é uma das principais itens do plano de execução BIM, é que ganhos que tu quer ter com o processo, né? Então, sempre quando tu vai falar com o cliente, e o da GM não foi diferente, era muito engraçado, porque a gente, quando foi contratado, imaginou, puta, GM, vai vir direto da Alemanha, um template, um plano de execução BIM no talo, vai ser super, os caras vão estar super preparados. E não, falei com o diretor brasileiro de engenharia da GM, e quando eu perguntei que uso ele queria dar, ele disse todos. Bom, todos talvez chegue ao infinito, vamos dizer, né? Cada vez que a gente vai ler e vai se aprofundar um pouco sobre os BIM goals, né? Tipo, os objetivos BIM, cada vez tem um novo, tanto que a gente falava primeiro 3D, 4D, 5D, aí veio o 6D, e depois, tá, vamos chamar de ND e vamos parar de botar número aqui, porque é infinito, de alguma forma. Só pela Penn State nós temos 25, só pela Pensilvânia, Universidade da Pensilvânia, que é onde gerou um dos melhores planos de execução BIM, né, de referência. E a gente já estamos na dimensão 25. Então, aí eu expliquei para ele que não era assim, que a gente tinha que definir objetivos para o que a GM queria, aqueles modelos e como que ia usar. Então, ele falou, eu li esses dias que tinha 6D já, eu quero 6D. E aí, 6D, no caso, me mandou a matéria, ele falava na dimensão da sustentabilidade, né? E quando fala em sustentabilidade em BIM, a gente tem simulações térmicas e lumínicas e tudo. Isso são trabalhos bem específicos que não é dentro de um processo convencional e de um contrato convencional que tu vai ter essas simulações ainda 6D, porque o próprio 6D tem variações, né? Alguns tratam, quando por 6D a sexta dimensão seria a sustentabilidade, o impacto ambiental. Então tu pode trabalhar ela desde como simulações de consumo de energia ou de qualidade do ambiente, até especificamente o impacto, sei lá, já existem softwares que simulam a pegada ecológica de um edifício, né? E isso é super complexo, tu pegar isso vai interferir até qual é a distância percorrida da matéria-prima até a fábrica, da fábrica até a obra. Então, ou seja, e tudo isso pode se usar BIM, se usa BIM para esse tipo de análise, mas não é assim, me dá todos os D possíveis porque eu já trabalho para a GM. E, então, é importante no plano de execução BIM, além
dos combinados de troca de informação, que tipo de arquivo, que tipo de repositório, todas essas coisas, para que a gente vai usar esse modelo, né? No caso da GM, a gente usou, não usou para gerar os projetos, olha só, o mais básico lá, o 2D, 3D, em algumas disciplinas importantes não tinha, porque foi feito em 2D, a gente prototipou, mas depois a gente usou para compatibilização, tem um exemplinho ali depois, usou para acompanhamento da obra, então a gente tinha um 4D do planejado e executado e comparado com fotos da obra para a gente poder ter, estava planejado para isso, foi executado isso, está aqui no modelo, um exemplinho no modelo, depois mostrava uma foto para mostrar que o modelo estava de acordo com, para que ajudasse a engenharia a planejar os próximos passos e correr atrás se estivesse atrasado e coisa e tal. E tem alguma coisa, a gente não conseguiu colocar tudo, de informações para facility management, né? Então, para a gestão do funcionamento dos equipamentos, os equipamentos que a gente recebeu na época, que já tinha durante o processo de projeto, a gente incorporou as informações dos objetos, fabricante, um link para manual, garantia, essas coisas, em alguns itens, principalmente da parte de sistema de ventilação e climatização, a gente conseguiu incorporar aos elementos e entregar isso junto. A parte de produção da fábrica mesmo não fazia parte do projeto, né? A gente entregava uma grande plataforma de concreto e veio uma caixa preta lá para produção. No caso, esse pavilhão que a gente está vendo aqui é a Injetoras, que foi nesse momento em que a GM começou a produzir os para-choques. Deixou de ser mais montadora e passou a ser fábrica também aqui em Gravataí, produzindo os para-choques internamente. Então, esse aqui a gente tem o modelo, quase todo o modelo aqui. Aqui a gente tem a execução da estrutura, que era terceirizada. Se não me engano, foi a Dabil que criou essa aqui, e a Cótica era a construtora, digamos, a gestora geral da obra. E aqui o pavilhão basicamente pronto. Miguel, só pegando um gancho ainda do plano de execução BIM, né? O Isaías escreveu aqui no chat, né? Esse plano de execução BIM deve ser direcionado pelo profissional de forma que atenda ao que o cliente espere, pelo que entendi dizer. A ideia, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, que pena que não vi que eu... Tem que abrir aqui embaixo. Mas Respondendo essa pergunta dele, né? O BIM, o BEP, né? O PEB, ele tem que ele é formulado para cada tipo de projeto. Então, tu pode até ter a tua empresa pode ter um PEB geral, mas ele sempre vai ter um PEB específico para cada tipo de empreendimento que você vai fazer. Então, ele é definido pela empresa, né? Inicialmente pela empresa que contrata, ou enfim, ou o escritório de projetos principal, que vai gerenciar esse empreendimento, e tem sempre a colaboração com as empresas envolvidas, que tem que auxiliar no preenchimento dessas informações, enfim, né, em como vão ser esses processos de troca de informação, né? Mas, enfim, Miguel, complementa aí. Realmente, muito boa. Só mais uma dúvida, porque assim, eu trabalhei numa empresa que ela era construtora e tinha a parte de projetos também, a área de projetos. E quando eles me contrataram, eles falaram que faziam projetos em BIM. Só que eu fui ver os projetos, já estava estudando também sobre BIM, o que eles chamavam de BIM era só o 3D, e não tinha nenhum tipo de compatibilização. Então, acredito que quando a gente for levar essa proposta de plano de execução do BIM, a gente tem que primeiro ver o que o cliente entende do BIM, né? Para poder oferecer o nosso serviço, que às vezes ele fala, eu quero, como o Miguel falou, eu quero tudo, em 6D, eu quero tudo de BIM. Mas aí tem gente que sabe do 6D, tem gente que sabe do 25D, e a gente, às vezes, por estar afoito, acaba fechando aí alguma coisa, algum tipo de serviço que nem vai fazer tanta diferença para o cliente e a gente vai acabar se sobrecarregando. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tá muito novo ainda, apesar de já ter bastante conteúdo, mas é todo mundo que conhece, só que acha que conhece, né? Pelo que tem sido divulgado. Muito bom, Isaías. Eu acho que sim, esse faz parte do processo do gestor de projetos, muitas vezes,
educar o cliente, assim, né, sobre as possibilidades e tal. E tem uma coisa que é muito importante que tu colocou aqui e que tem, sim, a ver com o BEP, que o BEP também é um momento de negociação, né? Porque tu chegas, por exemplo, como gestor de projeto numa empresa nova, e o cliente lá, seja a construtora, o cliente final, ele quer, enfim, quer já descobriu, vamos colocando dentro de uma coisa mais factível ali, sei lá, que é um 4D, que é alguma coisa de 5D, ou seja, que é alguma análise de orçamento, e te traz, por exemplo, às vezes me aconteceu, traz os projetistas, ele, ó, e essa aqui é a galera que tu vai coordenar. E aí, quando tu vai ver o conhecimento, e principalmente não o conhecimento, mas o nível de maturidade da implementação BIM de cada um desses projetistas, ele é variável, né? Então, o BEP, nesse momento, também é um momento de negociação. Ó. O cliente quer um 5D, ou um 4D, vamos lá. Tem um exemplo ótimo aqui, que até aparece aqui na apresentação, desse da GM, que era o 4D, que depois eu vou chegar, mas posso adiantar um pouco, porque o exemplo vem a calhar. Miguel, eu quero um 4D, que eu consiga analisar todo o fluxo da obra, na GM tinha um caso específico, porque a fábrica não parava enquanto estava acontecendo a obra, e a multa pela fábrica, pelo fluxo da obra parar o andamento da fábrica, era o número de carros que a fábrica parasse de produzir. Ou seja, se eu atravessar um caminhão que por qualquer motivo, ou cair aqui um pilar que atrapalhe o acesso da fábrica e ela tenha que parar, a multa para a Cótica era o número de carros que não fossem produzidos naquele tempo. E a GM, naquela época, produzia um carro por minuto. Aí vocês imaginam a complexidade da análise desse 4D, que usava os mesmos acessos e algumas ruas internas, em comum com aqueles trenzinhos, não sei se vocês já viram, que levam as peças para lá e para cá dentro do pátio da fábrica. Então, mas aí voltando à história sobre nível de conhecimento e expectativa, a GM pediu para a Cótica disse que sim, eu disse que sim, ia fazer um 4D que pudesse fazer toda essa análise. Montei um modelo, depois eu trago ele aqui, mas um modelo super complexo, todo paginadinho. Quando eu fui ver, eu ganhei o que é o 4D, né? Eu vincular o modelo ao planejamento. Só que o planejamento de obra convencional lá no Project, pum, aparecia assim, principalmente porque eles tinham muita terceirização. Concretagem da base, estrutura, fechamento. Acabou a obra. Tinha 3 fases principais num project que eu vinculei ao modelo e ficou absolutamente sem graça. Foi, ligou a base de concreto, ligou a estrutura, ligou o fechamento. E os caras esperando o que a gente conseguiu entregar depois, mas que viram que eles não tinham um planejamento apto a se fazer um 4D. Então, agora vocês entenderam o que eu faço. Eu faço é vincular o planejamento de vocês ao modelo que a gente tem em BIM. Cada informação que vocês quiserem ver no tempo, vocês têm que me dar. Quando que entra a máquina tal, que dia que sai a máquina tal, quantas máquinas vão estar trabalhando em tal momento, né? Que fluxos, que caminhos elas vão fazer. Ah, mas isso aí é um problema lá do engenheiro da obra. Bom, agora é um problema nosso, porque a gente vai representar antes de ir para a obra, a gente vai ter que definir todas essas informações. E aí foi uma bagunça muito positiva dentro da Cótica, que eles tiveram que trazer os engenheiros todos, cada um o que planejava o canteiro de obras, o que planejamento, até o que era responsável pelo contrato, botar numa mesa e a gente discutir fluxos e fases mais detalhadas do projeto para colocar no project, no gráfico de Gantt, e aí incorporar o modelo. Então, realmente, essas coisas, elas acabam, quando se tem essa consciência e se busca realmente esse impacto, acabam involuntariamente criando uma cadeia de melhoria, de integração no projeto, e que, normalmente, na hora de preencher quais os objetivos BIM que eu vou querer, o cliente não tem essa noção sobre o impacto, ou se tem, bom, aí já vai vir mais preparado, provavelmente, né? Mas, respondendo mais uma vez a sua pergunta, ele acaba sendo não só particular para cada tipo de projeto, mas para cada equipe, particularmente para saber qual é a maturidade, que tipo de informações eles conseguem incorporar e participarem do projeto, que tipo de arquivos, que tipo de informação que a gente vai receber do cliente final ou da construtora, e aí tu vai conseguir montar o BEP. A gente teve uma experiência com a professora Juliana na fiscalização de um processo desses, que foi muito produtivo, que foi o
Polícia Rodoviária Federal, aqui a sede principal aqui do Rio Grande do Sul, que nós, como parte da URGS, fomos contratados para fazer a fiscalização desse processo. Então, existia um cliente que era a Polícia Rodoviária Federal e existia a empresa gestora de projetos que ganhou a licitação, e a gente tinha que garantir não só que fossem entregues esses objetivos BIM, mas também que para que eles fossem entregues tinha que se fosse montado um bom BEP. Então, a primeira entrega do projeto deles foi eles entregarem para o cliente, e consequentemente para nós como fiscalizadores, um BEP que a gente analisou, ver se com aquele planejamento que eles tinham, era viável se produzir realmente um processo em BIM mais avançado. Então, aqui, um dos principais itens do plano de execução BIM é o mapeamento do processo. Então, aqui é um exemplo que eu fiz já há alguns anos dentro do meu escritório para a incorporação de um projeto para a incorporadora. E aí, aqui neste caso, em vermelho, aparecem os que a gente não consegue até hoje, digamos, ter um entregável BIM. O lançamento inicial do projeto acaba ainda hoje, muitas vezes, sendo um rabisco rápido em softwares 2D ou softwares de representação 3D, mas, digamos, não BIM, não integrados. Isso a gente até já melhorou, já está um pouco mais, mas ainda existe. Aqui nesse outro item, por exemplo, a entrega de projeto legal, que até hoje no Brasil eu não conheço nenhuma, a gente pelo menos não teve nenhum contato com prefeituras que possam receber o modelo BIM para avaliar o projeto para ver se está integrado a código de obras e plano diretor. Não conheço nenhuma iniciativa nesse sentido aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente sabe que tem algumas que já trabalham. A Caixa Econômica Federal chegou a fazer alguns testes para Minha Casa Minha Vida, mas eu não sei se já conseguiu implantar. E bom, depois a documentação, esses dois grandes pacotes aqui, ainda hoje, tipo, a formalização final de um projeto ou até de uma etapa, ainda hoje a gente não foge do documento das pranchas, né? Então, a gente cada vez tem menos informações nessas pranchas durante o processo, consegue trabalhar mais com o modelo, ainda entregando pranchas, planta, corte, fachada. Cada vez a gente tem menos informação, porque os clientes vão aprendendo e se aprimorando a usar mais o modelo, mas lá no projeto executivo final, a documentação final sempre acaba sendo um clássico pacote de pranchas, junto com o modelo que também acaba sendo usado, que era, ainda até tem ali como mostrar aqui. Continuando, então, sobre esses escopos da coordenação, depois do plano de execução BIM, que era o escopo 1, a gente teria, digamos, essa análise dos requisitos, ou seja, vai se começar o projeto. O que precisa para esse projeto? Na GM tinham requisitos muito bem estabelecidos, porque era um projeto razoavelmente padrão. Ele é um invólucro para uma máquina que vem pronta. Então, ela tem esses requisitos muito bem organizados, que tipo de circulação de ar que tinha que ter, como é que devia ser o entorno, quantidade de, enfim, até a parte mais de apoio, sanitários, tudo isso como programa de necessidades, que é o que normalmente acaba organizando esses requisitos de projeto, era muito bem estabelecido. Mas quando a gente fala em requisitos, a gente não fala só os requisitos do projeto como programa de necessidades, mas também os requisitos do projeto como design, do processo, que se integram a eles os objetivos BIM. Então, bom, um dos requisitos desse processo é que a gente tenha o projeto organizado, o modelo organizado de uma forma suficiente para gerar um 4D, ou o modelo organizado de uma forma suficiente para gerar um 5D, ou para fazer compatibilização, ou para servir como base para facility management, por exemplo, né? Então, o coordenador de projetos, ele vai ter que ter esses dois conjuntos principais de requisitos muito bem organizados. O que são os requisitos do produto final, do edifício, né? E o que são os requisitos de projeto e de processo e dos entregáveis, para que servem cada um desses entregáveis, para poder organizar esse desenvolvimento e exigir dos projetistas as informações que forem pré-estabelecidas, que vão desde de execuibilidade, de montagem, nesse caso tinha vários itens importantes,
que faziam parte do requisito lá do processo de execução também, até, como eu disse, bom, que tipo de informação tem que ter em cada parte do modelo. Aqui, então, tem esse processo que foi bem interessante, tem um outro ali que eu abro esse processo, então a gente não vai ter tempo para isso, podemos fazer outro dia, se for pertinente, mas aqui era assim, tem um modelo pronto para representar o projeto, organizado para representar o projeto, de planta, código de fachada, modelo 3D, para poder compatibilizar, e aí tu te depara com a EAP, ou seja, com a organização de classificação do planejamento. Né? O planejamento tem uma organização, ó. Por exemplo, aqui era para a organização 1, aquela que eu tinha falado que a construtora tinha, que era lá estrutura, depois fechamentos verticais, cobertura, os anexos 1 e 2, o anexo 3, o piso externo. Tudo isso eu tinha que separar primeiro para classificar aqui junto com a classificação que o engenheiro do planejamento tinha. E depois eu tenho que abrir isso aqui para fazer o sequenciamento, ou seja, essa telha aqui vai ser aqui, ó, painéis de fechamento. 2, 2, 5, 2, 3 é todo esse painel de fechamento. Só que para representar e servir para alguma coisa o 4D, eu vou ter que abrir ela e sequenciar a telha para a gente testar qual é a melhor ordem de fechamento desse pavilhão, por exemplo. Ou um outro caso que é interessante, quando tu representa uma laje de um edifício feito de concreto pré-moldado, concreto moldado em loco, sempre tu vai representar ela como uma grande laje. Mas se está planejando 2 momentos de concretagem, por exemplo, tu vai ter que ter um modelo específico, um modelo tratado de forma que tenha um lugar onde vai parar a primeira concretagem por qualquer motivo e seguir a outra. Ou tem aqui para trás, por exemplo, quando tem partes que não podem ser executadas para garantir o desenvolvimento da obra, bom, tu vai ter que tratar aquela parte do modelo, apesar de que no final vai ser um objeto só, tu vai ter que ter uma fragmentação do modelo para que ele seja compatível com a execução da obra. Então, isso aqui era esse processo que nos levava, então, era um novo requisito que tinha esse modelo. A gente dividir e organizar ele de acordo com o planejamento da construtora. Aqui esse escopo, que era um escopo que para a gente sempre, hoje a gente basicamente não tem, né? Tipo, se uma empresa me chama para fazer coordenação de projetos em BIM, a exigência número 1 é que todos os projetistas trabalhem em BIM, né? Que não era o caso, era incrível. A consultora vendeu para a GM um projeto em BIM e pelo menos metade deles não trabalhavam em BIM. Então a gente criou esse escopo, chamou de prototipagem, que é essa modelagem que acaba sendo BIM Rengo, né? Porque uma das grandes vantagens do processo em BIM é que se lance ele em 3D, de preferência quando bem coordenado, já com uma base consolidada, ou seja, se o cara está lançando o sistema de climatização, ele vai lançar, tendo incorporado no software que ele está lançando, a arquitetura e a estrutura, para que ele já lance ela compatível com os projetos. Claro que depois nas alterações pode ter algum ajuste, mas esse é um dos grandes ganhos do BIM, né? Esse trabalho integrado entre os projetistas e com uma base visível em 3D, em que tu vai ter muito mais informação disponível na hora de lançar. E no caso da GM, vários deles não teve, e dos hospitais principalmente. Aqui era uma planta tipo de um desses hospitais, esse que era o Regina, lá de Novo Hamburgo, e as principais disciplinas, tinham algumas outras, mas gases medicinais, climatização, hidrossanitário, PCI elétrico e esse modelo integrado. Esse aqui tinha um desafio especial, que ele era uma ampliação do projeto do prédio existente. O prédio existente era esse aqui, e esse aqui era a ampliação. Era 3 vezes o tamanho do primeiro, mas todos esses primeiros pavimentos a gente tinha que manter o pé direito do prédio existente para fazer as conexões por andar. E esse prédio tem mais de 100 anos, o do Regina, o existente. Então, é o pé direito baixo. Então, nos sobrou para um sistema super complexo e atualizado de sistema hospitalar, 70 centímetros de entreforro entre a viga e o forro, que é muito baixo
para passar todos esses sistemas. Especialmente para foi a um grande desafio. climatização, né? Que é o Sim. maior desafio nos hospitais, é a tubulação de climatização. Sim, porque é diferente. Bom, a Ju trabalha com isso, é especialista, mas diferente de um edifício convencional, que tu tem um fluxo de climatização num hospital, tu tem insuflamento, tu tem lá os imunodeprimidos que tem que pegar um ar especial, que não pode misturar com a parte de infectologia, enfim, é muito mais complexo. Chegam a se cruzar 4 sistemas paralelos de dutos para, nesse caso aqui, chegaram a cruzar 4 para funções diferentes. Então, de uma complexidade absurda, assim. O principal papel do modelo BIM nesse projeto foi justamente representar isso e ajudar na negociação e na organização desses sistemas para que se viabilizasse todos esses sistemas em 70 centímetros de entrefogo. E aí, para isso, a gente precisa do modelo integrado. E, por incrível que pareça, o modelo integrado, e quando se fala dele integrado já com a qualidade de análise, se chama modelo federado, o modelo que tá já compatibilizado e tal. Esse é um escopo super importante e difícil, né? Não é simples tem que ter uma boa coordenação para que, quando tu pegue todas as disciplinas, simplesmente elas se coloquem e apareçam no lugar certo, com as informações compatíveis e analisáveis no modelo. Foi um grande desafio no da PRF ali também, que eles não tinham um processo BIM muito adequado, tanto a empresa gestora quanto alguns projetistas estavam implantando o processo BIM, essa parte de federar o modelo. Às vezes algumas coisas simples, por exemplo, a nomenclatura do pavimento, era um prédio existente, que tinha uma geometria complexa, e aí vinham os modelos de estrutura e de climatização e de elétrica, e cada um tinha uma nomenclatura de pavimento errado, na época quando começou a ser feito, estava ainda um pouco mal gerido o processo dele, e a gente, como fiscais, não conseguia integrar o modelo, ou básicos dos básicos, uma origem comum, né? Isso são coisas simples, mas depois vão ficando mais profundas essas demandas, por exemplo, aonde dentro do sistema de classificação IFC eu vou botar e com que padrão eu vou colocar a especificação de acabamento final. Tudo isso tem normas para estabelecer isso, mas é muito difícil de conseguir se aplicar, porque cada um, às vezes, está numa maturidade, cada projetista está numa maturidade diferente de desenvolvimento de processo em BIM internamente. Então, o modelo federado de verdade é um processo bastante complexo de coordenação de projeto, especialmente do projeto BIM. Esse era o modelo desse projeto que eu e a Juliana, junto com uma grande equipe da URGS, fomos fiscais, né? Era um projeto de retrofit, fiscais e autores do projeto, de um anteprojeto, né, Ju? A gente fez até o anteprojeto, e aí com uma parceria público-público, que era da URGS com a Polícia Rodoviária Federal, e depois o projeto executivo foi para a licitação, e nós entramos no escopo de fiscalização de contrato. Então, aqui ele está no Navisworks, foi o software que a gente usou para analisar o projeto e o processo de compatibilização e coordenação deles. A gente tinha que abrir o Navisworks para ver quais eram, por exemplo, as regras de clash detection que eles estavam usando e como que eles estavam organizando as informações paramétricas ou não paramétricas, assim, as informações internas de cada tipo de objeto do modelo. Esse aqui é o modelo da GM, em que a gente usava para se comunicar o A360, que era livre, agora mudou de nome, o livre, Autodesk Viewer, eu acho, que é uma plataforma interessante assim de visualização, dá para fazer apontamentos e tal, bem simples, assim, com poucas informações, mas para clientes mais em implantação iniciais nos ajudou muito, até porque eles não tinham, nem na obra, tinham computador suficiente para estar trabalhando com softwares mais complexos, e esses web nos ajudam a exigir menos performance dos computadores também. Então, da GM, a gente usou o A360 para a visualização do modelo. Na PRF, a gente usou o PIM 360, mas daí foi a contratada, né, que
forneceu para a gente poder visualizar os modelos, lembra? Exatamente, que é o BIM 360, que E é eles a parte internamente paga do Autodesk. usavam... Isso. E eles também usavam daí para indicação de problemas, né, que eles identificavam entre as disciplinas, eles faziam os comentários entre eles, né, e faziam essa troca de informações. Eu só não me lembro se eles usavam o BIM 360 ou algum outro, acho que tinha um outro software também. Bom, aí a gente agora vai entrar, depois já de ter lá o modelo federado, a gente vai entrar ao escopo de compatibilização de projetos, né? Então, essa análise, identificação dos conflitos, seja no modelo, seja, às vezes, ainda vendo como é que esse modelo está sendo representado nos documentos, mas, em geral, isso em processos mais maduros de implementação BIM, a gente já não analisa o que está no documento, é uma responsabilidade do projetista que o que está aparecendo no modelo esteja compatível com a documentação, faz ao máximo, como a gente fez até com o fiscal da PRF, algumas análises por amostragem, assim, para garantir de que seja tudo integradinho. Mas aí vem o clássico, o Clash Detection, que hoje a gente usa o Navisworks aqui no escritório quando precisa. Eu até tinha deixado aberto aqui no computador um projeto para a gente dar uma olhada. Acho que já estamos bastante estendido, acho que não vai ser o caso dessa vez. Mas aí sim, desses Clash Detections aí se junta os clashes e todas as outras informações do que a gente já vem falando, por exemplo, padrão de informação, cumprimento com os requisitos de projeto, com os requisitos do edifício, do processo, e tem que ter algum jeito de comunicar, né? Eu acho que esse é um outro dos grandes desafios do coordenador de projetos, é organizar o que a gente chama de pendências, em inglês é issues, né? Normalmente é usado o termo. A gente já usou muitos modelos de plataforma de organização de pendências, porque elas vão acumular problema na documentação, problema de informação no modelo, falta de ou incompatibilidade da informação, os conflitos, que seriam as pendências mais convencionais. Bom, e por aí vai a quantidade de informações que podem aparecer no projeto. E aí isso sempre acabam virando relatórios, né? A gente usou durante muito tempo uma pequena plataforma que a gente fez dando uma avançada em Excel, assim, que registrava essas informações de forma levemente automatizada dos modelos, mas colocando ele em planilha, gerando fichas de relatório. Hoje em dia tem várias plataformas digitais e online que se propõem a organizar essas informações. Algumas diretamente no modelo, só que em geral tem um problema. As que colocam no modelo, que normalmente se usa o BCF, que é um sistema de comunicação de pendências modelo, então eu posso abrir em qualquer software, que seja BIM de verdade, assim, incorporo as pendências, sejam a identificação de um clash ou qualquer outra pendência, e subo aquilo numa plataforma que se integra com todos os outros projetistas que podem conectar o seu software e ver dentro do software dele essas pendências. O problema é que normalmente as que trabalham com BCF, o BCF não trabalha em cima de documentos. E como, em geral, os processos são ainda integrados, ou seja, acaba tendo-se que se discutir muita coisa ainda no documento, para o documento ser, o documento, eu digo, como pranchas, serem um entregável importante, tem que ser misto esse relatório de pendências e que vincule ao modelo e que também vincule aos documentos. Eu até hoje não tive nenhuma experiência com nenhum. Então, ou tem só com o modelo, ou tu tem que trabalhar o modelo a partir de print e as pranchas para poder fazer esses relatórios de forma mais organizada. Eu falei para eles na aula 3 sobre esse assunto, né? Então eu mostrei só um ou outro, né? Que é ou vinculando com documento, né? Com planilha Excel, ou o que é com ferramentas, né? Eu mostrei bem rapidamente sobre o BIM Collab, né? BIM Collab é um que funciona muito bem, só que ele trabalha com BCF, né? Sim, ele trabalha diretamente no modelo.
E, por exemplo, hoje a gente está trabalhando, que esse não é nem a nossa coordenação, mas esse aqui é um projeto que a gente está fazendo para a Maiojama, incorporadora aqui de Porto Alegre, e eles usam esse ConstruFlow, mas aí é a partir do print, né? E aí vem todo um sistema de classificação que normalmente mais ou menos se repete, que é o responsável, qual é o status, um lugar para discussão, só que esse aqui não está vinculado ao modelo. Então, por exemplo, aqui o coordenador nos trouxe um problema num documento, porque é o PCI, que é o Plano de Proteção contra Incêndio, normalmente nessa etapa não trabalha com o modelo, no máximo tem um modelo executivo lá no final, e aí ele trouxe um print da prancha e nas classificações da pendência vai estar a localização dela, relacionando pavimento e eixos. E aqui, no mesmo projeto, ele trouxe 3 prints, o print do modelo da fachada, da planta e do modelo 3D, e a discussão sobre a solução que eles estavam trazendo. E por aí vai. Aqui ele estava usando lá no Navisworks, encontrou um conflito dos dutos do ar-condicionado com o pilar, e aí trouxe o print tanto do modelo quanto da planta. Então, esses que trabalham normalmente com o print não tem vínculo com o modelo, mas permite essa gestão mais relacionada aos documentos também. E o sistema de classificação normalmente é parecido, assim, responsáveis, o autor, prioridades e status entre levantado, em discussão, finalizado, enfim, né, alguma coisa desse tipo. Esse aqui é o ConstruFlow. Ele é gratuito, né, Miguel? Não sei, ele até pouco tempo, pelo menos pelo que eu sei, ele é um software desenvolvido aqui no Brasil e gratuito. Não sei, não tenho certeza. Eu acho que ele só é gratuito para quem tem os outros pacotes da Constru Manager, eu acho. Bom, porque aí o Constru Manager... Eu não lembro. Eu lembro que a minha aluna de pós-graduação, que fez uma pós-graduação, eu fui orientadora dela, ela trabalhou com ConstruFlow, mas agora não tenho certeza. E eles têm, até eu não sei, aqui eu estou menos integrado a esse projeto aqui, eles têm a possibilidade de incorporar o modelo, mas até onde eu entendi, incorpora o modelo, mas para tu gerar a pendência, tu tem que tirar o print. Ele não importa BCF. Ele não importa BCF. Tá. Bom, mas é uma alternativa, né, para trabalhar. Onde é que a gente estava aqui? Relatório de pendências. Então, a próxima atividade, digamos, que a gente vai ter na coordenação de projeto é o encaminhamento das soluções, porque como coordenador de projeto, não adianta só tu trazer o problema, tu vai ter que trazer os projetistas enfim, a discutir a possível solução. Aqui eu trouxe esse print aqui da esquerda, é do Bincolab, que trabalha com o BCF, que é bem isso, e a grande vantagem do BCF é que ele fica salva, entre aspas, a câmera do lugar onde tu estava vendo. Ele gera um print da coisa que tu está vendo na hora de fazer o relatório, e quando tu clicar nessa pendência com ele incorporado ao teu software de modelagem, ele vai te levar virtualmente por dentro do modelo até a mesma visualização que tu tinha, que a pessoa que gerou a pendência tinha dentro do teu modelo. Aí tu vai poder refazer, analisar pela volta e tal. Essa é a grande vantagem de uma pendência gerada por BCF, porque ela mantém o vínculo da visualização diferente desses que é só o print. Tá piscando para vocês também na tela ou é só para mim aqui? Eu não estou vendo piscar. Tá normal. Para mim tá normal também. Vai ser só o problema da fonte do monitor aqui. Bom, aí depois da comunicação e encaminhamento de negociação dessas soluções, uma outra tarefa importante, digamos, do coordenador de projeto é os indicadores de desenvolvimento, né? Tu precisa ter para apresentar para os próprios projetistas, para o cliente final ou para a construtora, enfim, como está funcionando o projeto.
Esse aqui era o modelo de indicadores que eu tinha dela da minha planilha de Excel, que era que eu fiz lá em 2013, quando a gente estava coordenando o projeto e não tinha nenhuma dessas plataformas disponíveis. Então, essas pendências vinham aqui, era nível de desenvolvimento do projeto, tipo de classificação das pendências para cada disciplina. E aí depois veio do Bincolab e olha só que bala. É bem parecido com o que eu tinha. Era bem parecido com o que eu tinha. O modelo de classificação parecido, os indicadores em pizza para ver de um projetista e em barras para ver a comparação entre cada uma das disciplinas e como é que vinha o desenvolvimento, dependendo do status ou do status da pendência, assim, de levantada, resolvida ou que tenha sido reprovada e a níveis de prioridade. Então, acaba se repetindo, assim, mesmo em plataformas diferentes. Ali, o ConsulFlow também tem um modelo parecido de pizza e barra para analisar os dashboards de relatório de indicadores de desenvolvimento do projeto. Aqui, tá sem a imagenzinha aqui. Vamos ver se a gente acha, se for quase coisa. Esse aqui era a imagem do 4D da AGM. E aqui era as imagens de planejado e executado. Então, eram duas coisas diferentes. Tinha o 4D completo para visualizar o planejamento como um todo e as influências que tinha. Pena que não vai dar para ver. Mas tinham as maquininhas aqui, os equipamentos temporários que estavam sendo trabalhados na obra. E aqui nesse de baixo era mais durengo, assim, mais com a função de realmente uma análise contratual, assim. Estava planejado isso aqui e o que está executado isso aqui. E era importante e interessante ver em 3D, ou seja, vendo uma informação mais completa, porque trazia uma discussão para o próprio contrato, porque às vezes, está atrasado. Não, não é que está atrasado, é que eu tive que fazer essa frente aqui antes para liberar, sei lá, a passagem das questões da fábrica para depois fazer essa. Então, não necessariamente por parecer, por não estar feito o piso na data certa, tinha tido menos trabalho desenvolvido, né? Menos partes do contrato completadas, digamos. Então, foi com o 3D que a gente conseguiu ajudar a construtora a se comunicar com o cliente final para negociar essas relações de prazo para cada parte. Com esse planejado executado, depois, do lado disso, ainda tinha uma fotinho, até não tem aqui, mas tinha uma fotinho da obra como estava, para provar que a imagem da obra era essa, mas muitas vezes assim, por exemplo, olha a quantidade de estacas que tinha que ter para a base dessa máquina e tal. Então, até para visualizar obra enterrada, como eles chamavam, para justificar eventualmente o momento que estava na obra. Eu tenho 2 meses de obra e eu não estou vendo nada. Bom, foi super complexo fazer essas estacas num ambiente fabril sensível que é uma montadora de... Então, tinha que ser quando não estivessem funcionando determinados equipamentos pelo impacto e tal. Tinha todo um trabalho específico. E aqui o 4D como uma análise mais profunda. Esse é outro projeto, o projeto aqui da Farsul, aqui perto do escritório, no centro de Porto Alegre, que a gente tinha previsto no projeto, a gente modelou todos os equipamentos temporários e tinha esse elevador previsto no projeto, só que o projeto tinha uma viga de compartimentação de incêndio de 1,20 m de altura em todo o perímetro de todos os pavimentos. Então, como é que ia funcionar esse elevador, visto que não teria como acessar os pavimentos? Foi no 4D que a gente viu esse problema, porque foi bem antecipado em relação à obra. Então, teve que voltar para o projetista estrutural, prever uma janela nessa viga que ia ficar até o final, até o fechamento da obra, e principalmente a armadura dela. Imagina essa viga que era uma viga de 1,20 m, passava a ter que ter uma janela de pelo menos, acho que era 80 centímetros, a gente deixou um degrau de 40, para poder acessar todos os pavimentos pelos elevadores. Só quando tu colocasse o elevador que tu ia te dar conta disso, né? Depois, nesse projeto, tiveram análises mais pontuais que foram bem interessantes também dessa relação de planejamento e visualização, que, por exemplo, a gente tinha montagem, estariam acontecendo pelo plano do projeto as montagens das esquadrias da torre, quando fossem feitos, ao mesmo tempo que ia ser feita a impermeabilização da base, de uma base maior de 2 ou 3 pavimentos, depois uma torre.
Só que para montar uma esquadria, a gente tinha que ter o andaime colocado. Como é que tu ia impermeabilizar uma laje que o andaime está em cima? Não teria como, né? Só que num gráfico de Gantt, tu não vai te dar conta disso. Que lá embaixo lá tem escrito impermeabilização e que lá, abrindo todas as abas, estava acontecendo a instalação das esquadrias e que para instalar as esquadrias tu tinha que ter o andaime no mesmo lugar em que estava planejada a impermeabilização. Para ver isso só tendo uma visualização desse plano no lugar, né, na obra. Então, esse era o nosso último escopo de coordenação de projeto, era a análise mais minuciosa com os equipamentos temporários no 4D. Esse foi o único que a gente fez com esse nível de detalhe, assim, porque foi um contrato específico, porque é um projeto que não tinha sobra no canteiro. O prédio ocupava todo o terreno, então o planejamento dele foi super complexo, assim, a gente modelou, e tem todos os equipamentos temporários, passando por andaime fachadeiro, cremalheira, esse elevador, formas, e não lembro o que mais tinha de equipamento temporário. É isso que temos por hoje. Aqui tem um pouco desses projetos que eu comentei, mas vai desde a fiscalização da PRF até o Sebrae, que é esse predinho aqui. Por hoje eu acho que é isso, né, Ju? Muito obrigada, Miguel. Então, acho que foi bem bom assim, ver a experiência com coordenação de projetos e, enfim, dentro desse escopo do teu escritório, acho que é bem bacana para a gente ter um pouco disso, né? Ver que o mundo BIM fornece várias alternativas de possibilidades de escopos, né, para os trabalhos. Eu acho que é uma área bastante abrangente, né? E ainda estamos, assim, diferente do teu escritório, que está muito avançado, né? A gente vê ainda que muitos escritórios, enfim, empresas ainda estão na era 2D, ainda mantém, né? Muitos projetos em 2D, ainda com um pouco mais de dificuldade para transitar para o BIM mesmo. Mas acho que faz parte e dá oportunidades para empresas se posicionarem no mercado. Sem dúvida, para nós foi um diferencial importante, porque a gente terminando o Sebrae ali, tinha um projeto importante, mas era né? Então a gente usou da experiência, da dura experiência que foi desenvolver o projeto Sebrae para realmente se qualificar e conhecendo as dores, a gente foi atrás das soluções, assim, né? Mas eu agradeço, Ju, pelo convite. Bom, muito obrigada. Agradeço o Isaías pela participação aí também. Como vai ficar gravado, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, tá aqui. Esse aqui é o e-mail do escritório como todo, mas meu e-mail é miguel@estudioprudêncio.com.br, e se quiser chamar pelo telefone, tem até esse aqui, 951-989-40-9449. Pode chamar para o WhatsApp, se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, ficam disponíveis os meus contatos aí para continuar esse papo, especialmente para quem for assistir depois. E o Instagram do escritório tem normalmente informação sobre esses projetos também, é @estudioprudêncio. Obrigada, Miguel. Até aqui o pessoal colocou, a Tabata disse, muito interessante a palestra, né? As empresas ainda têm dificuldade na implantação de BIM, tem bastante mesmo. Isaías está colocando aqui, muito obrigada pela dedicação do seu tempo e compartilhar o conhecimento. Então, eu também, assim como Isaías, agradeço, né, muito a tua participação. Então tá, boa noite. Então tá, boa noite a todos. Obrigada, Boa noite, Nayane. pessoal. Obrigada por tudo.